Bahia, não sei por que não tá. Agora sim, agora sim. Então tá, meus amigos, muito boa noite a todos. Vamos começar mais uma apresentação do plano de negócios aqui. Eu me chamo Lucas Antunes, eu tenho 42 anos de idade, eu sou casado há 22 anos, tenho gêmeas de 18 anos de idade, trabalho com a Green Energy, com esse negócio incrível, há um pouco mais de 2 anos e meio. Estou muito feliz com a renda recorrente, o negócio que a gente está construindo. Não só a minha perspectiva de futuro, mas quando nós enxergamos as pessoas da equipe também performando e tendo resultado, aí tudo se torna muito maravilhoso. Eu trabalho há 13 anos com esse segmento de negócio e a minha carreira inteira eu buscava por uma oportunidade igual essa. E eu vou mostrar aqui um pouco do nosso negócio, e você que está aqui como convidado e também licenciado, eu vou pedir uma gentileza, que você se coloque no presente, né? Respire fundo 3 vezes, né? Para se firmar agora, no aqui e agora, que é o único lugar onde nós conseguimos fazer mudanças profundas na nossa vida. Então, desligue o celular, enfim, às vezes a pessoa está vendo uma apresentação, mas está mexendo no celular, está fazendo outra coisa. Então, daqui a pouco uma frase, um slide que você perdeu, você já, né, não entende mais o negócio. Então, as dúvidas da primeira etapa, eu vou sanar na segunda etapa. As dúvidas da segunda etapa, eu vou sanar no final. E somente no final você vai ter uma compreensão correta do que o nosso negócio pode te proporcionar. Porque ninguém é trouxa aqui. Você não está aqui agora, numa sexta-feira, às 20 horas, para nada. Você está pensando, o que eu tenho a ganhar com este negócio? É ou não é? Então eu vou te apresentar exatamente o que você tem a ganhar com esse conceito de negócio, onde vivemos um momento único dentro do país. Não vai existir mais este momento. E que bom que você está aqui para poder compartilhar conosco. Beleza? Fique até o final, por vários motivos. Nós temos hoje uma participação especial, uma pessoa dentro desse plano de carreira, um dos licenciados que mais performa. No final da apresentação, ele vai estar contando um pouco da história dele e como foi o início da trajetória dele e o que ele fez para poder performar. Então, fique até o final. E você que é licenciado, promove para todo mundo. Promove para todo mundo. Já temos 102 pessoas na sala. Eu já vou começar a compartilhar a tela aqui, beleza? Legal, tá aparecendo para vocês aí, tá? Qualquer coisinha, avisa aí nos comentários. Vamos falar hoje sobre a apresentação do plano de negócio iGreen Energy. Se você está na sala há alguns minutos, você viu os vídeos anteriores de jornais conceituados no Brasil falando deste momento que nós estamos vivendo. Preste muita atenção no que eu vou falar. Porque este momento não vai voltar mais. Não vai voltar mais na história do Brasil. Nós estamos passando por uma transição energética, onde nós tivemos uma quebra de monopólio da energia do Brasil, semelhante ao que aconteceu há 25 anos atrás com a telefonia. Quando se quebrou a monopólio da telefonia, entrou Vivo, TIM, Claro, Oi, nós temos o que temos hoje. Facilidade para o cliente, um valor mais acessível, um produto de maior qualidade. E hoje nós estamos vivendo isso hoje no Brasil através da energia. Se você for na Europa, pessoas já vivenciam isso há mais de 20 anos. E, inclusive, empresas semelhantes à Green Energy performando muito dentro desse segmento. Licenciados lá na Europa, faturando muito também com esse segmento de negócio. Com plataformas multicanais semelhantes à nossa, ou melhor, a nossa, semelhante a deles, porque eles começaram primeiro. Estados Unidos já existe essa quebra de monopólio, lá já funciona há muito tempo. Porém, no Brasil, está começando agora, neste momento, através da Lei 14.300. E é muito importante você, convidado, já anotar. Nós estamos amparados através da Lei 14.300.
300. Isso é muito importante. Existe um amparo, certo? Onde se quebrou o monopólio de energia para baixa tensão. Alta tensão, esse mercado já foi quebrado há uns 20 anos. Então, grandes indústrias, fábricas que consomem lá 50, 60, 70 mil reais, já existe esse mercado. Porém, para a grande maioria da população, que é a baixa tensão, está abrindo. E nós estamos antecipando a abertura 100%. Como assim 100%? Está ocorrendo no momento uma abertura parcial, onde as próprias distribuidoras estão tendo um tempo para poder se adequar, está tendo uma flexibilidade, e etc, certo? Porém, em 2028 se abre totalmente o mercado, o processo fica muito mais simples. Porém, quando chegar 2028, nós já dominamos o mercado. Por quê? Porque nós antecipamos essa abertura total. Assim como Vivo, TIM, Claro, fizeram há 20 e poucos anos atrás. Então, nós estamos no momento certo e na hora certa. Então, licenciado, esse é um recado para o licenciado, vale a pena pagar esse preço. Vale a pena pagar esse preço agora, porque o resultado vale muito a pena. Vale muito a pena. Estamos fazendo parte da história, ok? E você, convidado, está aqui assistindo essa apresentação, vai entender tudo que eu estou falando. E o tamanho dessa grande oportunidade, que não é somente energia. Então, o consumidor ele pode escolher a sua fonte geradora, pagando menos, tendo desconto na conta de energia, e todo mês que esse cliente paga a conta de energia, eu recebo renda recorrente. Eu faço trabalho uma única vez, que é conectar este cliente, e todos os meses eu recebo. Olha que interessante isso. Por isso que eu falei para vocês que na minha carreira de 13 anos dentro desse mercado, eu buscava algo semelhante a isso. Porque eu sempre trabalhei com vendas de produtos, onde eu vendia o produto hoje, entregava o bem para o cliente me dava o dinheiro, eu ganhava minha comissão. No próximo mês, a mesma coisa, eu tinha que estar correndo atrás de novos clientes, e etc. Aqui não. É como se eu vendesse este produto para o cliente, eu ganho minha recorrência, e no outro mês eu não precisasse vender de novo, porque ele paga a conta de energia todos os meses. E isso não é só para energia, você vai entender ao longo dessa apresentação. Ok? E aí, falando da Green Energy, ela começou em 2021 já, né? Entendendo a antecipação da abertura do Mercado Livre. Então, Vivo, TIM, Claro, hoje são o que são, porque eles quebraram o monopólio, eles abriram o mercado. E é o que nós estamos fazendo hoje. E a Green Energy se consolida no Brasil, sendo a maior dentro desse segmento, onde nem abriu ainda 100% o mercado. Você entende isso? Você entende o que você tem em mãos, meu amigo licenciado? Se liga na oportunidade que você tem. E você que está aqui assistindo pela primeira vez. Então, começou a Green Energy 2021 com o Thiago Alexander e Amanda Durante. Como é esse negócio? De maneira modesta, em Minas Gerais, de Uberlândia, e pagando recorrência para os seus licenciados. O negócio começou a tomar uma proporção muito grande, onde chamou a atenção de quem? Dos maiores players desse mercado. E isso, meus amigos, vocês precisam entender. Vamos lá. Quem é a Comerc Energia? A maior geradora de energia limpa do país. Uma capacidade geradora de energia de mais de 9 bilhões em fazenda de energia solar. Quem é Grupo Vibra? O quinto maior PJ do Brasil. Ah, quem é o Grupo Vibra? Bota no Google que você vai saber. Mas para facilitar o teu rendimento, Posto BR, Posto Petrobras. Então, o que os caras fizeram? Eles entenderam que o combustível do futuro é energia. Eles foram lá e compraram 100% da Comerc, ou seja, eles já tinham uma capacidade geradora, agora ampliaram a sua capacidade energética com a compra de 100% da Comerc. E aí eles fizeram o quê? Compraram 50% da Green Energy, ou seja, a Green Energy é o braço comercial do quinto maior PJ do Brasil, que é o Grupo Vibra. Então, não sei vocês, mas só isso, ou tudo isso, já me deixou muito tranquilo.
Porque eu não entendo nada de energia. Eu não sei vocês. Eu entendo um pouquinho hoje, mas quando eu comecei, eu não entendia nada de energia. Mas eu entendi que os caras não iam investir essa fábula em dinheiro num negocinho que não vai levar a lugar algum. Isso, para mim, eu fiquei bem claro. Ficou muito claro para mim. Estamos amparados por uma lei e nós temos os maiores players do mercado do nosso lado. Então, para mim, já foi o suficiente para embarcar neste grande movimento chamado quebra do monopólio de energia e transição energética. Então, hoje, sim, nós somos a melhor solução para este segmento. E se você embarcar, meu amigo, pode ter certeza que é sucesso. Já está sendo sucesso sem você. Porém, com você, imagina, será muito melhor. Ok? Hoje nós temos também telecom. Trabalhamos com telecomunicação também. Não sei se vocês sabem, hoje nós temos muitas empresas que têm a sua própria marca trabalhando nesse segmento. Nós temos Magazine Luiza, que tem também telecom. Times de futebol também tendo telecom, porque eles usam a mesma infraestrutura dos grandes players, Vivo, TIM, Claro, Oi, assim como a iGreen Energy. Entende? Então, hoje nós temos a iGreen Telecom, incrível, eu vou me aprofundar um pouco mais ao longo dessa apresentação para você entender sobre o iGreen Telecom. Hoje nós temos 450, na verdade são mais de 500 mil clientes ativos hoje na nossa base de dados. E já temos expansão internacional, e adivinha, nós já estamos atuando nos Estados Unidos com a solução de telecom. E aí, o que é mais... Olha só que interessante. Porque nós existimos. Nossa missão é enriquecer vidas e impactar o mundo com soluções sustentáveis e inovadoras. Pessoal, olha que sensacional. Olha que sacada. Nós somos uma plataforma multicanal de serviços essenciais que geram recorrência. Imagina só, a característica por si só dos produtos que nós atuamos já é sensacional. Conta de energia. O cliente precisa pagar conta de energia todos os meses. Você não precisa ficar cobrando o cliente. Ele vai pagar a conta de energia. E é um serviço essencial. Telecom, internet, outro serviço essencial. Você, por acaso, é só sair na rua que você vai ver um monte de gente assim, ó, com a cara aqui no anticristo, o pessoal fala, né? Com a cara do celular. Ou seja, as pessoas estão utilizando internet, telefonia. Ou seja, a característica do produto por si só é incrível. Então imagina você fazer o trabalho uma única vez e ganhar sempre de produtos, de serviços essenciais. E é isso que a iGreen Energy oferece. E na próxima convenção nós teremos mais serviços dentro da nossa plataforma, a fim de você, licenciado, ter mais recorrência e ter mais resultado com o nosso negócio. Então, são vários serviços. Eu não vou me aprofundar muito nos serviços, porque senão a gente vai até amanhã aqui. Eu vou falar sobre o serviço, mas quem vai tirar suas dúvidas vai ser a pessoa que te mandou esse link. No final da apresentação, tu já manda um oi para ela. E aí, me fala mais. Que ele vai tirar suas dúvidas, ok? Então, vamos lá. Conexão livre. Conexão livre, nós chamamos a nossa alta tensão. Alta tensão são empresas que têm demanda contratada. São aquelas empresas que não pode ligar a luz, o fio no poste, senão eles acabam com a energia do quarteirão. Geralmente são indústrias, fábricas, grandes mercados. Eles têm essa característica de alta tensão. Como é que você vai identificar empresas de alta tensão? Geralmente eles têm, dentro do pátio ali, um transformador cinza, né, com uma tarjinha preta escrito perigo, alta tensão. Ou então você verifica na própria fatura, já diz ali se ela é baixa tensão ou alta tensão. Cliente de alta tensão, nós conseguimos oferecer até 30% de desconto na sua conta de energia. Conforme eu falei alguns minutos atrás, que eu tenho um cliente em São Paulo, que ele
pagava uma média de 31, 32 mil reais. Esse cliente hoje tem uma economia de 5 a 6 mil reais todos os meses, porque ele é de única. Isso paga na cabeça 10% imediato. Então, trouxe uma conta de 30 mil, você recebe 3 mil reais na hora, mais a recorrência de 2%. Olha que interessante isso. Então, todo mês eu ganho este percentual maravilhoso desta conta. E o cliente está satisfeito, eu estou satisfeito, a iGreen está satisfeita, a distribuidora está satisfeita, o meio ambiente está satisfeito. É um jogo do ganha, 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 ganha. Simples assim. Depois nós temos a conexão solar. Conexão solar nós chamamos carinhosamente de aluguel. Nós alugamos, né, o terreno do cliente. Mas, na verdade, o que, que ocorre? É uma venda tradicional de placa de energia solar. É semelhante a uma venda de placa, onde a Green Energy vai colocar as placas na casa desse cliente para suprir a sua demanda pessoal, sem cobrar um centavo. É isso mesmo. É um baita serviço. Aí existem algumas características. Claro, vai ter um estudo de viabilidade, vamos verificar o nome desse cliente, né? A diferença é que não é uma análise tão profunda quanto um financiamento. Então, colocou o nome do cliente, ele gasta mais de R$ 300 na sua fatura de energia, o seu nome passou no estudo de viabilidade e etc. A Green vai colocar as placas no telhado dele. Vamos supor que este cliente gasta lá R$ 500, ok? Todo mês ele paga R$ 500 para a distribuidora, certo? A diferença é que agora ele não paga mais R$ 500 para a distribuidora. Ele vai pagar esses R$ 500 para quem? Para a Green Energy. Mas, Lucas, tu não disse que ele não ia investir nada? Ele não investe nada, porque esse dinheiro, se não tivesse placa, ele estaria investindo esse dinheiro na distribuidora. Esse dinheiro agora é para custear as placas que foram colocadas na sua residência. Simples assim. A diferença é que num prazo de 6, 8 ou 10 anos, termina esse leasing, digamos assim. E aí ele tem a geração própria na sua residência. Ok? Então, este é um serviço incrível. A característica de pagamento dele é o seguinte: você ganha 50% do valor da fatura. Se a fatura é R$ 500, você ganha R$ 250 na cabeça, mais 2% de recorrência, ou seja, todos os meses você ganha 2% de recorrência referente ao valor que o cliente está pagando, certo? E aí depois nós temos a venda de placa fotovoltaica, tá? Que é diferente da conexão solar. A conexão solar, o cliente, ele não pode escolher, por exemplo, onde colocar, se vai ser no chão, se vai ser na casa da praia, não, é no telhado dele. Ele não tem outra escolha. Né? A potência, né, dessas placas, a potência geradora, se o cliente gasta 500 kW, vai ser uma potência de 500 kW. Diferente da conexão placas, onde o cliente paga para ter as placas. Ele pode colocar no chão, ele pode botar no telhado, ele pode botar na casa da praia, para abastecer a casa da praia, o escritório, a casa dele. Ele pode escolher a potência, né, de energia, visando futuramente ter carro elétrico, fogão elétrico, e enfim. Então, se ele gasta hoje R$ 500, ele pode, 500 kW, ele pode botar 1.000, se ele quiser. Por quê? Porque ele está pagando, né, com condições diferenciadas na hora do pagamento, do financiamento. Ele pode buscar financiamento próprio ou buscar o financiamento pelas parceiras da Green Energy também. Inclusive, hoje, eu estou finalizando uma venda de placa, teve a vistoria, né, para fazer a venda. O cliente já assinou, já aceitou, deu tudo certo. 48 mil reais vai ser a venda desta placa de energia solar. Esta geração. Qual vai ser a minha comissão? Eu vou ganhar 10%. Então, eu vou ganhar lá, basicamente, R$ 4.800 pela venda desta geração. Olha que interessante isso. E este cliente, ele já é meu cliente de conexão Green. Então, a residência desse cliente, a empresa do cliente, é conexão Green. Então, agora ele pede cancelamento da conexão Green e vai colocar a placa de energia solar. Então, você, licenciado, quando você cadastra um cliente, você vê potencial nesse cliente.
Quando cadastrou esse cliente, você fala para ele, meu amigo, se um dia você pensar em placa, fala comigo que eu tenho essa solução para você com preço diferenciado. Que aí o que acontece? Ele já é teu cliente, já tem a confiabilidade em você, que é o principal elo da venda. Então, ele quer botar placa, ele entra em contato com você, você faz o orçamento através do celular, gera esse orçamento na hora, ele vê, aceita e você faz a venda da placa para este cliente. Olha que interessante isso. É bem legal, bem interessante. E aí depois nós temos a conexão Green. A conexão Green, que para mim é meu foco, é onde eu coloco energia, né, nesse negócio. Conexão Green é para baixa tensão, são para residências, pequenas empresas, certo? E esta tela resume exatamente um pouco das dúvidas que o cliente tem. Eu vou tirar essas dúvidas para você. Vamos lá. Como é que funciona esse serviço? Nós vamos simplesmente trocar a fonte geradora deste cliente. Nós vamos tirar ele da hidrelétrica e alocar ele em uma das nossas fazendas de energia solar. Qual é a diferença nisso? Hoje, uma hidrelétrica tem um custo médio de 85 centavos a R$ 1,30 por quilowatt, fora as bandeiras tarifárias. Já uma fazenda de energia solar, ela tem um custo médio de 30 centavos a 70 centavos por quilowatt. Essa energia, da mesma forma que a hidrelétrica, é injetada na distribuidora. E a distribuidora CEMIG, RGE, CE, Equatorial, Copel, CPFL, independente da distribuidora, ela faz o trabalho dela, que é o quê? Distribuir esta energia, cuidar da rede, manutenção da rede, fazer leitura e etc. Então, eu já sanei duas dúvidas aqui que o cliente tem. Primeira dúvida, de onde vem o dinheiro desse negócio? É simples. A energia gerada pela fazenda de energia solar é muito mais barata. Assim, a empresa se mantém lucrando e consegue pagar o licenciado para fazer esse trabalho e ainda ofertar o desconto. A fornecedora, a distribuidora, no caso, continua ganhando também. E este é o trabalho dela. Este é o trabalho dela. Ela vai continuar fazendo esse serviço. E essa é uma das dúvidas das pessoas também. Tá, mas em falta de luz, o que, que acontece? Caiu o poste, chama a distribuidora, eles continuam fazendo o mesmo trabalho. Simples assim. Então não tem muito mistério. Nós trocamos a fonte geradora do cliente. Simples assim. Este é o nosso trabalho. Você faz o trabalho uma única vez e ganha sempre. Ok? Tudo pelo aplicativo, de forma muito simples. E aí tem duas condições de boleto. E aí você vai consultar a pessoa que te mandou o link. Vai depender, cada estado, cada cidade tem uma regra de conexão, certo? Então, tem cidades que é 2 boletos e tem cidades que é 1 boleto. Lucas, isso muda alguma coisa para o cliente? Absolutamente nada. Às vezes é o licenciado que cria alguns pré-julgamentos. E eu posso falar isso com propriedade porque onde eu moro aqui tem modalidade de 1 boleto e 2 boletos. E as pessoas vendem, nós cadastramos de forma igual, sem ter dificuldade. Ok? Então, a percepção de valor que você tem desse negócio é o que vai fazer você performar. Ou seja, se você acredita que está levando um grande benefício colocando dinheiro no bolso do cliente, você vai performar. É inevitável. É inevitável. Então, vamos lá, como é que funciona? Em cidades que é 2 boletos, o cliente vai receber 2 boletos. O boleto da distribuidora, que ele vai receber lá taxa de iluminação pública, tarifa básica e imposto. Nisso, nós não conseguimos colocar desconto, certo? Então, esse valor chega no boleto da distribuidora, como sempre chegou. Então, se o cliente pagava lá R$ 500, vai chegar no boleto lá dele, lá uma média de 90, R$ 120. Beleza? O segundo boleto é o boleto da Green Energy, que vai chegar lá com toda a descrição, dizendo quanto o cliente pagava com a Green Energy, quanto ele está pagando agora com a Green Energy, quanto ele está tendo de desconto, aqui, ó, R$ 55. Então, isso é muito interessante. E a verdadeira percepção de valor do cliente é quando você fala isso, a economia anual, não somente mensal. Então, quando o cliente entende que no final do ano ele vai ter uma fatura, 2 faturas e meia, dependendo do desconto, ele, pô, é um baita negócio. Não são 12 meses, são 9 meses e meio.
que eu vou pagar a conta de energia, o resto fica no meu bolso, então isso é muito interessante. E a outra modalidade é boleto único, chega um boleto na casa do cliente. Simples assim, ok? A característica de pagamento dessa comissão é o seguinte: 2 a 4%. Como assim, Lucas? Cada estado, cada cidade, cada estado tem uma regra de conexão, beleza? Então você vai perguntar para o teu licenciado como está funcionando para você na sua cidade. Ele vai dizer. A grande parte do Brasil funciona como? Funciona da seguinte forma, tá? Se você oferecer para o teu cliente 8% de desconto, você ganha 4% de recorrência. Se você oferecer 10% de desconto para o teu cliente, você ganha 2% de recorrência. Porém, pergunta para o teu licenciado, aquele que te enviou o link, ele vai tirar suas dúvidas referente a isso. Beleza? Para dar mais uma resumida para vocês, vamos pegar de exemplo um cliente que pagou no boleto da Iguin lá 10 mil reais, o Joãozinho da padaria. Você conectou esse cliente, se você conectou ele com uma recorrência de 4%, você ganha 400 reais todo mês que esse cliente paga a fatura. Se você conectou ele, deu 10% e ganha 2 de recorrência, você vai ganhar 200 reais todos os meses quando esse cliente paga a fatura. E algo que é bem interessante é que quando tem aumento na conta de energia, você também garante um aumento, né? Você também tem aumento nas suas comissões. O ano passado, acho que teve uns 4, 5 aumentos na conta de energia. E este ano, eu acredito que vai ser a mesma coisa. E o legal é que você ganha dinheiro. Eu vou resumir aqui para vocês aqui. Deixa eu chegar aqui nessa tela. Este é o aplicativo, que você acompanha tudo em tempo real. Né? Você utiliza o aplicativo para fazer o cadastro das contas, você acompanha o cliente também pelo teu aplicativo, tudo em tempo real. E o que me chama a atenção nesse negócio é o seguinte, é que você, como licenciado, você, cada continha de 200 reais, 300 reais, 500 reais, 1.000 reais, é como se fosse um aporte financeiro num fundo de investimento, que vai te gerar uma rentabilidade. E vamos ser bem sinceros, quando a gente fala de mercado financeiro, 1% de rentabilidade ao mês é algo muito poderoso, algo difícil de ser achado, algo seguro. É bem difícil de você achar dentro do mercado financeiro. Agora, meus amigos, aqui você poder ganhar 4% ainda de um dinheiro que não é teu. Como assim um dinheiro que não é teu? É uma conta de energia que vira investimento e cai no teu bolso, ou seja, o dinheiro não é teu. Por isso que eu cadastro, sim, continha de 150 reais, 200 reais, porque é como se fosse um aporte no meu fundo de investimento, me gerando 2 ou 4% de rentabilidade. É por isso que eu estou aqui muito alegre, muito feliz. Porque a minha percepção de valor desse negócio é a melhor possível. Eu, de verdade, eu acredito que eu estou agregando valor à sociedade. Porque eu estou colocando o dinheiro no bolso do cliente. Eu tenho um vídeo que eu duplico direto, que é o seguinte. Esse cliente está na minha carteira há uns 2 anos. Ele paga lá uns 14 mil reais por mês de conta de energia. Esse camarada, ele tem uma economia mensal de uns 2.500, 2.600 reais. Isso no ano é 30 mil reais. Eu coloquei no bolso desse cara 30 pau por ano. Quanto você precisa investir para ter 30 mil sobrando? Ou seja, eu fui um anjo na vida desse camarada. Você entende? Esse cara, quando paga a conta de energia, ele faz uma oração para mim, com certeza, por colocar mais de 2.500 reais no bolso dele. E, contrapartida, eu tenho uma recorrência média de 300, 320, já deu quase 400 reais este único cliente, um único trabalho que eu fiz. Então, quando você tem essa percepção de valor, você cadastra mais, você tem mais resultado e a coisa flui para você. Agora, quando você é aquela pessoa, ó vida, ó céus, ó azar, tudo é difícil para mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. Meu amigo, você vai atrair para a tua vida aquilo que tem dentro de você, que é escassez. E aí você já viu, né? E aí já viu. Então vamos lá. Outro detalhe importante do nosso negócio é o seguinte: o cliente consegue aumentar o seu desconto?
Sim, consegue. Através do cashback sustentável. Como se dá isso? Como funciona isso? Vou dar um exemplo para você. Você foi lá, vou dar melhor ainda. Eu fui lá e cadastrei você como cliente. Você é meu cliente, certo? Você está tendo lá R$ 200 está pagando R$ 200 na conta de energia, pagava 260, agora está pagando 200, está feliz. E aí eu chego para você e falo o seguinte: Cristóvão, meu amigo, gostaria de ter mais desconto, aumentar o desconto na tua conta de energia. Como o Cristóvão não é louco, não está rasgando dinheiro, ele vai dizer, claro que eu gostaria de fazer isso. Então, vamos fazer o seguinte, Cristóvão. Tu vai enviar o link, sabe esse aplicativo que tu baixou aí, do iGreen Club? Tem um link. Tu vai mandar esse link para todo mundo que tu conhece, certo? Todo mundo que paga a conta de energia. E vai falar do benefício que tu está tendo. Cada pessoa que se cadastrar e obter, for validada, você vai ganhar 2% de cashback. Ou seja, o Cristóvão foi lá e levou para o Joãozinho da padaria que está pagando lá 10 mil no boleto. Ou seja, na pior das hipóteses, se for 2% de recorrência, ele vai ganhar R$ 200. E esses R$ 200 que ele vai ter todos os meses, quando o Joãozinho pagar a fatura, ele vai sacar no Pix e vai pagar a conta dele. Ou seja, a conta dele já ficou autossustentável. Você entende como é interessante esse negócio? Então você pode aumentar o seu desconto. Tá, Lucas, beleza, mas tu ganha alguma coisa também? Sim, 2% é meu como licenciado, então eu ganho R$ 200 em dinheiro, e o Cristóvão, como é cliente, ganha 2% também, para ele poder sacar. Olha que interessante, então todo mundo ganha. Eu tenho os scripts, o Cristóvão, eu tenho aqui alguns videozinhos curtos, caso tu queira mandar. Se ficar mais dúvida, me passa aqui o contato do cliente, que eu entro em contato com ele e tiro as dúvidas dele. Simples assim. Então é outra estratégia de alavancagem. São várias estratégias. Beleza? E aí agora vamos falar de telecom, que é um outro serviço que tem uma característica incrível. É um serviço essencial que pessoas utilizam, você vê isso na rua, você mesmo utiliza, e também gera recorrência. Olha que interessante. Olha que legal. Porém, no Brasil, para você entrar nesse mercado, você precisa ser competitivo. Beleza? Nós somos altamente competitivos. Por quê? Porque nós utilizamos a mesma estrutura de Vivo, TIM, Claro e etc. Utilizamos a mesma estrutura, com alguns diferenciais. Quais? Os preços são muito interessantes. Quais são outros diferenciais? O cliente tem atendimento 24 horas pelo WhatsApp, que é muito efetivo. Você não vai encontrar isso em outras empresas. Outro detalhe interessante, os nossos gigas, eles acumulam. Então, o cara, ele foi lá e contratou um plano de 15 gigas. Ele usou 10, ele vai ter mais 5 para o próximo mês. E se ele perceber que está usando menos, ele pode fazer downgrade, ele pode baixar, diminuir o plano dele, sem nenhuma fidelidade, sem pegadinha, sem enrolação. E, para mim, assim, o que é mais interessante é que este cliente, ele consegue aumentar o seu desconto, ele consegue ter desconto, até mesmo ter gratuitamente o seu plano. Esse cara foi lá e pegou o plano lá de Infinity de 50 GB, tá pagando lá no R$ 99,90. Ele indicou 15 clientes através do link, ele não paga mais nada. Não paga mais nada. Simples assim. Então, cada cliente que ele cadastra, ele vai ter um percentual e ele pode abater na própria conta dele. Olha que interessante isso. E você, como licenciado, tem o outro percentual. Muito legal. E gera recorrência, como eu falei para vocês. Então, cada cliente que você cadastra, R$ 7. R$ 7, podendo chegar a R$ 14, dependendo do seu nível de graduação. Então, muito legal. Aí é que está o pulo do gato. Você pode fazer venda casada. Se você cadastrou numa família, cadastrou numa residência, a conexão Green, baixa tensão, desconto, já abriu a porta para você perguntar para quantos moradores tem nessa casa? Tem 4 moradores. Cara, tem 4 moradores acima de R$ 18, são 4 contas de telefone. E aí você vai perguntar qual é o plano desse camarada.
E aí vai mostrar os diferenciais. E aí você pode estar fechando essas portabilidades. E ao invés de você ter uma recorrência, você tem 5 recorrências dentro de uma única casa. Imagina que interessante. Agora, imagina, hipoteticamente, se nessa casa, né, nós pudéssemos também vender plano de internet fixa. Imagina hipoteticamente. Imagina. E imagina o carro que ele tem na garagem, também, né, seguro para o carro dele. Você entende? Que é uma plataforma multicanal de serviços essenciais que te geram recorrência. O bonde do sucesso está passando no teu vagão. Tu está lá no trem, lá esperando o trem, o bonde do sucesso acabou de passar e abriu a porta para você. Você só precisa dar o primeiro passo. Só isso que você precisa fazer. Porque está funcionando. Com você ou sem você. O melhor é com você. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Cliente, iGreen Telecom, clientes, iGreen Energy, né, da Conexão Green, tem o Clube de Benefício, que é um clube incrível, que é um aplicativo onde o cliente ele baixa esse aplicativo, ele vai ter lá mais de 30 mil estabelecimentos, mais de 600 mil ofertas, ele vai ter desconto em mais de 30 mil estabelecimentos, como, por exemplo, nas maiores redes de farmácia, até 70% em medicamentos genéricos e até 30% em medicamentos de marca. Então, nós temos vários exemplos de clientes, o camarada consome, ele tem uma economia lá de R$ 30 da energia, mas como toma medicamento controlado, tem 2 coisas que tem na casa do brasileiro. Você vai entrar e vai ver. A caixinha de remédio e uma televisão. Isso aí não falta, vai ter lá. Então, nós temos a energia para essa televisão dele, certo? E nós temos o iGreen Club para esse camarada ter desconto nos estabelecimentos, né? Nas farmácias, nas maiores redes de farmácia. O camarada tem R$ 30 de economia na luz, mas ele tem 200, 300, R$ 400 de economia todos os meses, porque toma medicamento controlado. Você entende? É algo muito interessante. Fora desconto o imposto de combustível, aqui no Posto Sim é 15 centavos por litro, Domino's Pizza, 30%, Cinemark, 60%, são, como eu falei, é muita coisa. Então, é difícil uma empresa concorrente, que são pouquíssimas, bater com a iGreen. Bater. Pelo conjunto de serviços que nós temos, qualidade de serviço que nós temos e os benefícios que o cliente tem também. O licenciado tem o iGreen Academy, certo? Que licenciado, você, agora o papo é com você. Você que é licenciado, pagou lá a sua licença, tá no negócio e não acessou a iGreen Academy ainda, você não entendeu esse negócio. É a mesma coisa que ter convenção da empresa e você não ir na convenção, você não entendeu o negócio ainda. Então, a iGreen Academy tem os treinamentos para que você possa performar. Todo passo a passo. Então, se você está vindo aqui pela primeira vez, assistindo essa apresentação, não tem ideia de como funciona isso aqui, você vai ter um treinamento, você vai ter treinamento o que é baixa tensão, como é baixa tensão, como cadastrar o cliente, o que é alta tensão, o que é conexão placa, você vai ter todo um passo a passo para que você possa performar. Além do mais, você tem o apoio do licenciado que te mandou o link, que te convidou. A propósito, a pessoa que te convidou para ser um corretor de energia, só para você ter uma ideia, nós somos muito enfáticos nisso. Não perca seu tempo com um corpinho sem futuro. Como assim? Não perca seu tempo com qualquer pessoa. Selecione as pessoas que você vai chamar para ser seus parceiros de negócio. Então, se você está aqui hoje, provavelmente é porque você está no topo da lista da pessoa que te chamou. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Até mesmo pessoas que vêm da internet. Existe todo um filtro para que essas pessoas possam estar aqui. Eu, inclusive. Eu tenho convidados aqui que vieram pela internet, passaram por um filtro, apresentação, dúvidas, etc., e estão aqui. Porque tem potencial. Simples. O licenciado tem um material de apoio também,
Fora o iGreen Academy, um material de apoio, que ele tem todo um material à sua disposição para poder performar. Enfim, muito importante. A equipe de atendimento. Porque, vamos lá, imagina só, você abriu uma empresa de energia, semelhante à iGreen. Imagina, você trouxe lá 1.000, 2.000, 5.000 novos clientes. Você vai precisar ter uma equipe especializada que cuida desses clientes, que manda boleto, que tira dúvidas e tudo mais. Então, a Green Energy possui tudo isso. E para mim, que estou trabalhando, é incrível isso. Porque imagina eu, além de prospectar, formar uma carteira de cliente, eu também precisar cuidar este cliente. Existem negócios que é feito isso. Eu trabalhei, por exemplo, com consórcio por bastante tempo e eu tinha que fazer isso. Então, muitas vezes eu não tinha tanto tempo para prospectar porque eu estava cuidando de cliente, fazendo pós-venda e tal, cobrando o cliente. Aqui a empresa faz tudo isso. Então, qual é o meu trabalho como licenciado, corretor de energia? É formar mercado consumidor. A empresa cuida de tudo. Tanto na venda da placa fotovoltaica, tanto na alta tensão, tanto na conexão green. A empresa faz todo esse trabalho com a minha ajuda. Então, eu só preciso entregar para a empresa, ó, tá aqui, lead qualificado, sem dúvida, só fazer o que precisa ser feito. Pronto. É isso que a gente precisa fazer. Claro que de vez em quando tem uma devolutiva, tem uma situação que precisa corrigir, óbvio, normal, o mercado não abriu 100%. Então, não dá para a gente ser ingênuo e achar que vai ser tudo 100% como qualquer outra empresa, ok? Vamos lá. Então, como é que funciona? Presta muita atenção nessa parte aqui. Eu estou indo para o caminho, para o final da apresentação. Presta atenção aqui comigo. Vem para cá. Cola aqui comigo. Vamos lá. Nós temos dois formatos de licença. E para você entender, você precisa prestar atenção. Então, nós temos uma licença Connect. É uma licença completa, que tem todos os serviços disponíveis, treinamento e tudo mais. Ok? Essa licença Green Connect é a mais completa. Ela tem todos os serviços e tudo, telecom e tudo mais. Ela custa apenas R$ 1.997. Você pode fazer em 12 vezes no cartão, ou seja, você está abrindo uma plataforma multicanal de serviços essenciais que te geram recorrência por 197 pila. Porque, vamos ser sinceros, se você acha que esse é um valor alto, meus amigos, só para ter uma ideia, você não abre negócio nenhum no Brasil com 1.997. Não abre. Não abre carrocinha de pipoca, carrinho de picolé, você não abre com R$ 2.000. Você não inicia o processo de abertura de PJ com 2 pau, meu amigo. Então, esse valor ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Ele é tão baixo que tem gente que tem um valor percebido altíssimo do negócio, aí a pessoa vê, paga e some. Vocês sabiam disso? Porque o valor é muito pequeno. Agora, se o valor fosse 10 mil, 50 mil, as pessoas de verdade dariam o devido valor para essa oportunidade. Entende? Então, o valor é muito pequeno, é irrisório. Se você, por exemplo, cadastrar 10 mil quilowatts em conta de energia, na pior das hipóteses, a 2%, dá R$ 200. Ou seja, você pagou a sua licença. Você pagou a sua licença e está tendo lucro. Você entende isso? É muito simples. Muito simples. Tem várias estratégias, obviamente. Ok? Então, a licença Connect, R$ 1.997, o total do valor da licença com todos esses benefícios. Vem os selos, o crachá, os materiais, os chips e tudo mais. Beleza? Fora o sistema de treinamento. E aí depois nós temos a licença Telecom, meus amigos. A licença Telecom, ela é focada para aquele camarada que só quer trabalhar com telecom. Ele não quer trabalhar com energia, ele não quer trabalhar com alta tensão, placa. Cara, eu tenho uma loja de celular, eu vendo muito chip e isso me interessa muito, porque existe muitas lojas de celular, de chips, capinha, etc., que eles trabalham nesse formato. Então, cara, eu quero performar nisso, porque eu ganho R$ 5 por chip e eu não ganho recorrência. Então, isso me interessa, porque cada chip que eu vender, o cliente vai pagar todos os meses ali o seu plano e eu vou ganhar recorrência de 7 a 14 reais. Então, me interessa muito. Então, essa pessoa tem uma licença especial, somente para trabalhar com telecom.
Ah, mas consegue cadastrar conexão de energia? Não. Ah, mas consegue cadastrar placa? Também não, ela é só para telecom. Então, por isso que você precisa prestar atenção. Por tempo limitado, de 1.098 por apenas 549 pila, ou 12 vezes de 54,90. Pessoal, nós temos uma promoção este mês que é a seguinte: cada portabilidade que você faz, a empresa te devolve 54,90. Ou seja, se você cadastrar, se você cadastrar apenas 12 clientes, 12 clientes, este mês você pagou a sua licença. E aí tem mais a recorrência que você vai passar a receber. Então tá dado, tá basicamente de graça. Então essa licença é somente para quem quer trabalhar com telecom, beleza? E aí o que acontece? Lucas, eu quero fazer o upgrade, porque eu percebi que além de vender telecom, eu posso também trabalhar com energia. Eu percebo que dá para fazer isso. Então é só você fazer o upgrade da licença Connect por apenas 1.949. Ou seja, você comprou a sua licença lá por 499, 549, e aí você faz um upgrade investindo mais 1.649. Ok? E aí vai te dar todos os benefícios do plano de carreira. Existe o plano de carreira, você ganha de 7 a 14 reais de GP, dependendo do nível de graduação, você também sobe do nível de graduação. Você, cada vez que cadastra um novo licenciado também, com a mesma licença, você também ganha. Então é tudo bem interessante. Conexão e expansão, vamos lá. Conexão, expansão da licença completa, full. Cada vez que você traz um novo corretor de energia, você ganha 300 reais, de 300 a 600 reais direto. Ou seja, pessoal, existem duas formas de você construir esse negócio. A primeira delas, você traz clientes, tanto de telecom quanto de energia, e ganha recorrência. E a segunda forma é você expandir o seu negócio. Como? Você traz novos parceiros. Você pode estar trazendo novos corretores de energia. Você foi lá e trouxe o dono da academia, que ele tem uma grande carteira de clientes, empresários que têm carteira de cliente. Você vai chegar para esse camarada e falar o seguinte: meu amigo, eu tenho um negócio aqui que pode agregar valor à tua marca e fazer uma segunda fonte de renda recorrente. O que que é? E aí a gente apresenta o plano da iGreen, a fim dessa pessoa oferecer o serviço para esse cliente gratuitamente, conta de energia, telecom, e ele ganhar recorrência e agregar valor à sua marca. Então, este empresário ele vai pagar a licença de 1.997 e você ganha de 300 a 600 reais. Mais a recorrência, você ganha um percentual, 0,7 a 2% de tudo que ele fizer também. Então, uma coisa é você fazer lá 500 mil quilowatts sozinho. Vai levar um tempo. Agora, se você tiver 10, 20, 30 licenciados, empresários, corretores de energia no teu time, você cresce muito mais rápido. Mas essa forma, ela é opcional. Indiretamente, você ganha também. E aí depois nós temos a expansão telecom, onde você foi lá, comprou a sua licença telecom, certo? E aí você, como tem um network de amigos que também tem lojas de telecom, você vai passar a ofertar esse benefício para eles também. E aí você começa a cadastrar essa galera a fim de aumentar o seu percentual de ganho e aumentar o teu negócio, porque você ganha com quantidade de clientes. Então, você ganha de 75 a 150 reais por cada licenciado que você cadastra, certo? Segundo nível também, beleza? Deixa eu passar aqui, eu não vou passar tudo, porque senão a gente vai até amanhã aqui, beleza? Então, agora, eu vou para a parte final, parte das qualificações, que é o seguinte: sempre que você traz um novo cliente, ou pessoas da tua equipe comercial também trazem clientes, você aumenta o seu número de quilowatt. E sempre que você aumenta o seu número de quilowatt, você sobe de nível. E sempre que você sobe de nível, você aumenta o seu ganho. Olha que interessante isso. Então, o primeiro nível é o sênior, 10 mil quilowatts.
10 mil quilowatts vai dar uma média ali de R$ 500. Pode ser um pouquinho a mais, pode ser um pouquinho a menos, dependendo dos percentuais ali, beleza? Segundo nível, gestor, 50 mil quilowatts. Aqui você já está fazendo uma média de uns R$ 2.000, pode ser um pouquinho a menos ou um pouquinho a mais, ok? E aí você tem uma experiência bem legal, que é o iGreen Experience. Você vai para Minas Gerais, tem ajuda de custo para você estar lá, alimentação, estadia, onde você vai participar de treinamentos dentro da sede da empresa, vai conhecer os fundadores, e você vai visitar uma fazenda de energia solar. Então, isso é muito legal, aumenta muito a crença de quem bate gestor. Próximo nível é o nível de executivo, 150 mil quilowatts. Já dá uma média de uns R$ 5.000 de renda recorrente. E ganha também um cruzeiro. O último cruzeiro foi sensacional, eu já fui em 2 já. Bem legal, bem interessante. Para quem nunca fez cruzeiro, tá aí. Se eu não me engano, esse ano, a empresa quer fretar um cruzeiro somente para a Green Energy. Próximo nível é o nível de diretor. Diretor é 500 mil quilowatts, ok? E já está uma média aí de R$ 25.000 e uma viagem internacional. Né? A viagem internacional agora vai ser, dos diretores, vai ser para neve. Se eu não me engano, vai ser aqui para o Chile, aqui para o Vale Nevado. A última viagem foi para o Caribe, foi incrível, sensacional. E assim, pessoal, aquilo que eu falei, 500 mil quilowatts. Uma coisa é você fazer sozinho 500 mil quilowatts. Outra coisa é você ter uma equipe trazendo quilowatt também. Você chega de forma muito mais rápida. E aí tem o nível de acionista. Nível de acionista é o nível que eu estou qualificado hoje. Estou qualificado ao nível de acionista 2K. O que é K? Cada vez que você forma um diretor, você tem um K a mais. Então, eu tenho 2 diretores. Né? Na verdade, eu tenho um acionista no time e um diretor. Então, formando 2K. E já tem os próximos aí se formando. Ok? Que aí dá uma renda um pouquinho acima desses 50 mil, que já está bem interessante, já dá para pagar a internet, já dá para pagar o plano de telefonia, certo? E aí, o acionista, ele ganha uma viagem para Dubai. Pô, viagem o ano passado foi para Dubai, foi sensacional, eu pude conhecer muita gente boa dentro desse negócio, e o que nos molda em qualquer negócio é a ambiência, é as pessoas, é com quem você se relaciona. E a Green Energy está muito bem representada de líderes, inclusive hoje nós vamos ter aqui falando, daqui a alguns minutinhos, um dos maiores líderes deste negócio, que eu admiro demais, e eu vou estar passando a palavra para ele daqui a pouquinho, ok? Então agora, este ano, a viagem vai ser para os Estados Unidos, né? Eu ainda não consegui meu visto, né? A gente está na luta para conseguir nosso visto para poder ir também, e se não for, não vai ser, mas eu quero muito e eu acredito que vai ser incrível. E aí depois nós temos o nível de acionista royal, que é justamente o nível do camarada que está aqui. Então, olha só, 5K, ou seja, ele tem 5 diretores. O camarada tem 5 diretores, é outro nível de liderança, certo? Proporcionando ganhos médios de R$ 200.000. Nós temos, se eu não me engano, 8 acionistas Royal na empresa já, que já ganharam o prêmio do bônus carro, BYD Seal. Esse carro aqui custa R$ 260.000, certo? A empresa te dá um valor de 280 mil para poder comprar um carro elétrico. E aí o próximo nível é o acionista 12K, que ainda nós não temos ainda, mas eu acredito que vai ter. E para mim finalizar minha parte, eu vou promover aqui de forma... Pessoal, se você é licenciado desse negócio e não estiver nessa convenção, de verdade, eu não sei se realmente você entendeu o conceito desse negócio. Toda essa ambiência, toda essa atmosfera da convenção, ela é preparada e feita para que você tome uma decisão e você possa performar. Nessa convenção, você vai poder absorver e ver aquilo que está preparado para você. Porque olha só que interessante, eu vou estar lá nas cadeiras, visualizando o Renato Cardoso pegar o prêmio dele de acionista 5K, ou seja, é a graduação que eu estou trabalhando para atingir. Eu vou visualizar aquilo que está preparado para mim. E não só isso,
as pessoas do time que vão estar lá vão tomar uma decisão também, dentro daquela atmosfera, vendo treinamentos, reconhecimentos, os depoimentos, as histórias. Então, meus amigos, você precisa estar nessa convenção, que vai ser agora no dia 26 de abril. 26 de abril. Ainda dá tempo de se organizar. Fala com o teu líder, que ele vai conseguir o convite para você. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a sala para chamar o nosso amigo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque tem gente pra caramba. Cadê você, meu amigo Renato Cardoso? Só um pouquinho. Tá aqui o homem. Deixa eu fixar. Agora eu preciso abrir o teu microfone. Só um pouquinho. Tornar coorganizador. Beleza. Deixa eu apresentar esse camarada aqui. Meus amigos, o que nós temos hoje aqui na sala, nessa apresentação, não é sempre que a gente vai ter. Nós temos a participação, hoje, aqui, de um dos maiores líderes do marketing de relacionamento do Brasil. Um camarada que começou esse negócio quando ninguém acreditava. Bom, eu vou estar contando a história dele aqui, mas eu quero que vocês me ajudem a receber um dos maiores líderes desse negócio, o mais novo acionista Royal Clean Energy. Vem para cá, Renato Cardoso. Maravilha, Lucão. Cara, muito feliz de estar aqui, muito feliz aí de receber esse convite, né, seu, do David, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa história e contribuir, né? Porque, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história hoje. Eu tenho 38 anos, né, muito bem casado, pai de 3 filhos, e comecei esse negócio, Lucas, há 4 anos atrás. Na verdade, em maio agora, vai fazer 4 anos que eu iniciei na iGreen, né? E a pergunta, até hoje, tem pessoas que me perguntam o seguinte, Lucas. Cara, realmente dá para viver com a iGreen? Tem pessoas que ainda têm dúvida do potencial que esse negócio pode fazer de transformação na vida das pessoas. E muitas pessoas não conhecem ainda. Eu vou contar aqui como eu comecei a iGreen, né? Porque assim, você mostrou aí hoje a transformação que já tem na vida do acionista, né? Um acionista royal, a pessoa quando chega ali no nível de diretor, ela já começa a modificar a vida financeira dela, ela já começa tanto mudar a vida dela, como começa a fazer diferença na vida de outras pessoas. E na minha vida não foi diferente, né? Eu tenho alguns líderes presentes nessa live, pessoas que me conheceram até antes da iGreen. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, Lucas. E eu vim de uma família... O que eu luto hoje para ser um marido exemplar, um pai exemplar, eu tive um crescimento na minha adolescência totalmente diferente. Tive um lar totalmente desestruturado. O meu pai não teve assim, cresceu longe de casa. Não, meu pai não tinha um relacionamento com a minha mãe ali, e eu cresci praticamente num lar sem paternidade. Então, assim, como que você vai ser um pai, vai ser um bom marido, se você não teve isso na sua infância? Você tem que ter uma ressignificação, você tem que ter uma vontade além do normal para você mudar a sua vida. Então, eu comecei a trabalhar ali com 15 anos, trabalhei num trailer de lanche, que foi meu primeiro emprego, na prefeitura da minha cidade, né? Depois, com 18 anos, arrumei o meu primeiro emprego CLT e fiquei dos 18 aos 30 anos trabalhando no mercado tradicional. E eu lembro até hoje, Lucas, hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Em 2017, foi o meu último emprego. E eu lembro que eu era um cara, parece até a história do GoPro.
Ah, Renan, mas por que você está contando isso tudo? Porque talvez eu vou estar conectando com a sua história hoje. Você que está aqui no início do negócio, está começando a sua vida empreendedora agora, eu preciso contar a minha história, que provavelmente alguém vai ter essa história e a gente vai bater essa história e você vai entender que você também pode. Cara, eu lembro em 2017, meu último emprego, e o que eu falo do GoPro? É um livro, GoPro, que é as 7 habilidades para se tornar um profissional do marketing de rede. E eu lembro que o Eric Worre, que é o escritor desse livro, ele fala que ele mudava de emprego sempre. E, cara, minha vida profissional no mercado tradicional foi dessa forma. Eu fiquei durante 12 anos no mercado tradicional, dos 18 aos 30, e sempre mudando de emprego. Era na área industrial, mas sempre procurando novas oportunidades. Porque, cara, até um dia eu entender que o problema não estava no emprego que eu mudava, mas sim no que eu escolhia fazer, que era continuar da mesma forma. Eu poderia mudar de emprego, mas a metodologia que eu estava usando era a mesma, cara. Se eu queria resultados diferentes, eu tinha que fazer coisas diferentes. E eu lembro que em 2017, eu parei, eu estava no meu primeiro dia de uma empresa automotiva, que era a Peugeot Citroën, aqui próximo da minha cidade, a cidade chamada Porto Real. E eu lembro que eu estava lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre. Quem não leu ainda, indico, leia Pai Rico, Pai Pobre. Ele explodiu minha mente com vários insights. E nesse dia que eu estava indo para o meu primeiro dia admissional, eu li no livro o seguinte: pessoas de mentalidade rica constroem rede. E todas as outras, ou seja, o resto, procuram emprego. Cara, pensa no drive mental que foi instalado. Eu estava no meu primeiro dia de trabalho, numa próxima oportunidade que eu estava buscando, e eu li aquilo ali. E eu tomei uma decisão naquele dia, Lucas. Eu falei, esse vai ser o meu último emprego. Porque eu já decidi o que eu quero fazer, eu já entendi o que eu quero fazer, porém, eu ainda estava caindo numa armadilha que muitas pessoas caem no empreendedorismo. Qual é essa armadilha? No emprego, eu entrava lá e o cara falava, ó, você vai entrar em tal horário, vai sair tal horário, vai almoçar tal horário, vai tirar férias tal horário, tal dia, e você tem que fazer isso, já está aqui o checklist, você tem que cumprir. No empreendedorismo, ninguém vai falar para você, ó, acorda tal horário, faz isso em tal horário, para tal horário, ninguém vai falar isso. Só que os diretores da iGreen, os acionistas, com certeza o Lucas já deu diversos treinamentos para a equipe dele, eu já dei diversos treinamentos para a minha equipe, e a gente passa o beabá. E o beabá, Lucas, que eu demorei a entender é o seguinte: trabalhe pelo tempo suficiente até você construir a liberdade que você deseja. E qual que é o papel de todo líder? Eu hoje ouço muitas pessoas, Lucas, e as pessoas falam, cara, chegou um determinado momento que eu parei de sonhar, eu não sonho mais. Então, qual que é o primeiro papel de um líder? Mostrar para a pessoa que ele tem que trabalhar pelo tempo suficiente sem olhar a hora. Se ele quer ganhar acima da média, ele tem que trabalhar por um período de tempo sem olhar a hora. E às vezes o cara fala, Lucas, como que eu vou chegar acionista? Aí o Lucas vai virar e vai falar assim, faça a expansão do negócio. Mesmo, por que você vê os acionistas da iGreen sempre no ranking de top expansão? Porque mesmo o cara chegando ali onde muitas pessoas querem chegar, o cara entendeu que ele ainda está na construção. Hoje a iGreen, por mais que ela tenha 4 anos de empresa e ainda nem chegou naquele patamar que, cara, eu quero entrar nesse negócio igual outras empresas chegaram, que é, cara, eu preciso entrar nesse negócio. Pessoas que ficam te procurando ali em massa, ainda não chegou nesse momento de boom. Vai chegar. Vai chegar no momento de boom. E eu vou contar algo aqui, o que é mais poderoso
dentro da iGreen se chama disciplina e constância. Vou explicar por quê. Lucas, em 2019, eu tive algumas tentativas, assim como eu sei que toda pessoa de sucesso, ela não acertou no primeiro negócio. Ela teve alguns negócios que deram errado, preparou o emocional e a mentalidade dela de ir tentando, até aparecer aquela coisa que ela explode. Renato, então você está querendo dizer que eu estou tentando a iGreen, se não der certo eu vou ter outra coisa? Não, calma. Eu já fiz esse teste para você e o Lucas já fez. Pessoal, o áudio está legal, Lucas? Você está conseguindo ouvir bem? Beleza. Tá excelente, cara. Muito bom o áudio. Perfeito. Então, eu já fiz esse teste. O Lucas já fez esse teste. Em outros negócios, até a gente encontrar algo que dá recorrência vitalícia hereditária. Renato, por que é hereditária? Muita gente fala, porque é algo que eu vou deixar para os meus filhos e para os meus netos também. Mas o principal aqui de uma renda hereditária, sabe o que é? Hoje eu mandei mensagem para um amigo e eu falei assim, fulano, entra no seu aplicativo que você bateu o gestor. O cara nem sabia que ele tinha batido o gestor. Mas por que ele bateu? Porque ele herdou. Ou seja, teve 2 licenciados que não renovaram a licença e esse cara herdou, ou seja, hereditária. Ele herdou a recorrência que era de outra pessoa. Renato, mas isso se torna algo injusto, porque, pessoal, grava isso. Eu sempre falo dessa forma. Um advogado, ele só pode advogar se ele tiver a licença da OAB. E ele tem que renovar essa licença todo ano. Um engenheiro, ele só pode executar projetos se ele tiver o CREA. E ele tem que renovar o CREA dele todo ano. E eu não estou falando, e eles não têm algo recorrente. Agora, um negócio que é renda recorrente e vitalícia, e eu sou um gestor comercial em soluções energéticas, eu tenho uma licença que me permite continuar ganhando. Agora, pensa comigo. Uma licença que eu trabalhei, que me dá aí 10, 20, 30, 40, 50, mais de 100 mil reais por mês, que várias pessoas já estão ganhando isso dentro da iGreen, cara, será que vale a pena R$ 1.100 por mês? Eu sempre falo sobre educação financeira, Lucas. E eu falo para a pessoa, cara, você não consegue guardar R$ 98 por mês durante 12 meses para você renovar sua licença? Isso é educação financeira. Já que algumas pessoas falaram sobre renovação. Isso é mentalidade. Porque se eu tivesse um negócio próprio hoje, CLT, ou um negócio próprio no tradicional, eu estou falando que eu teria que pagar aluguel, eu teria que pagar funcionário. Olha todas as despesas que a iGreen tem só no escritório corporativo dela. Com funcionários que eu não tiro R$ 1 do meu bolso para pagar esses funcionários e eles atendem tanto os licenciados como os clientes. Ou seja, eu tenho funcionários que não são funcionários meus diretos, mas são indiretos, que se eu tivesse que bancar toda essa estrutura, olha a mentalidade. Então eu preciso ampliar minha mentalidade para entender isso. Agora, deixa eu falar sobre constância. Eu comecei o meu negócio em 2019, eu comecei a fazer Uber, Lucas. Eu não sei se alguém aqui já fez Uber. Mas, cara, não é algo recorrente, eu tenho que fazer sempre. Olha a constância, eu fiz Uber durante 6 meses. E esses dias, e eu não troquei o número do meu WhatsApp. Eu entrava no Uber, fazia o contato, a pessoa, me dá o seu número, porque se eu quiser fazer uma corrida, eu tenho seu contato e tal. E eu distribuía meu cartão, meu número para algumas pessoas. Olha o poder da constância. Eu fiz Uber durante 6 meses. Esse dia me mandou uma mensagem, um senhor,
Falou, oi, tudo bem? Pô, já era acionista da iGreen, mas em nenhum momento eu falei para ele, meu filho, eu não faço mais isso, que não sei o quê. Não, eu falei, cara, eu vou atender essa pessoa. E eu atendi ele falou, cara, ó, eu preciso de uma corrida que vai pegar um material numa gráfica em tal lugar, e ele ainda deu instruções, falou, ó, o dono da gráfica não pode descer. Você tem que parar o carro, ir lá na gráfica, buscar o produto, colocar no porta-mala, levar até tal endereço, descarregar e entregar para fulano de tal. Falei, meu amigo, perfeito. Eu fui dando corda, eu não destratei, fui dando corda. Quando chegou no final, ouvi ele falou, qual o valor que você cobra? Olha, para todo esse tipo de serviço que você me solicitou, o valor da corrida fica em R$ 650. Aí o cara, mas tudo isso? Eu falei, não, tudo isso não. Eu vou demorar, em média, 1 hora para executar todo esse serviço. E hoje o valor da minha hora é R$ 650. O que mudou? Não é o Uber. Mudou a mentalidade. Hoje eu consigo cobrar mais caro porque eu entendi que o valor do negócio que eu tenho na mão, que é a iGreen, se eu dedicar 1 hora, grava isso agora, pessoal. Se eu dedicar 1 hora fazendo contato, convite, mostrando plano, acompanhamento, fechamento, 1 hora que eu dedicar nisso, um acionista hoje ganha R$ 600 no fechamento de um novo licenciado. Então, 1 hora que eu vou parar para executar um serviço que está fora do meu planejamento, eu preciso colocar isso no meu orçamento. Então, a gente precisa começar a entender que tudo que eu faço durante um tempo constante, ele vai gerar resultado. Hoje, Lucas, um rapaz... Aí você falou do projeto de placa. Eu acompanhei a apresentação toda. Grava isso, pessoal. Mas Renato, você é acionista. Você não precisa mais participar de apresentação. Erro seu. Erro seu. Você sempre vai aprender com alguém. Sempre vai aprender com alguém. Uma coisa que eu aprendi num treinamento do Lucas na convenção, que foi o líder expert, ele falou um negócio que eu gravei para minha vida inteira. Ele falou, cara, você precisa tomar uma decisão irreversível. Eu já fazia isso de decidir e não tirar minha decisão de construir, porém eu nunca tinha escutado essa frase. Decisão irreversível. Isso que você precisa entender. E o que eu decidi lá atrás, desde quando eu entrei na iGreen, Lucas, em 2022, eu estava com um carro em busca e apreensão, muita gente não sabe disso. Carro em busca e apreensão, e mesmo assim, eu entrei na iGreen acreditando numa visão, porque o meu estado, ele não tinha conexão Green. A concessionária que eu tô hoje, que é a Light, até hoje não tem conexão Green. Renato, mas como que você constrói um negócio mesmo sem ter conexão Green? Eu vou passar essa mágica, essa fórmula para vocês. Porém, todas as vezes que eu falo o que tem que ser feito, Lucas, existe uma grande diferença entre eu anotar o que tem que ser feito e eu fazer o que tem que ser feito. Existe aí um ponto A para um ponto B. Muita gente aprende o que tem que ser feito, mas não faz o que tem que ser feito. E lá em 2022, quando eu conheci a iGreen, eu fui um dos primeiros licenciados a sair da minha cidade e ir para Minas presencialmente, bater no porta a porta. E qual foi a análise que eu fiz? Cara, hoje, Lucas, o cara tem um mapa, ele clica no link e ele vê assim, cara, essa cidade aqui eu tenho tantas pessoas cadastradas. Lá atrás, eu abri o Google Maps e falava assim, meu amigo, seja o que Deus quiser, eu vou para essa cidade. E eu lembro que muitas pessoas iam para as capitais, que o cara falava assim, cara, eu vou para a capital porque tem mais pessoas. Qual foi a estratégia que eu fiz? E muita gente
ainda acha que mesmo depois de 4 anos, a Green está saturada. Cara, pelo amor de Deus. Hoje a gente tem 500 mil clientes, 600 mil clientes conectados, mas nós temos mais de 100 milhões de clientes para conectar. Mesmo diante aí do mutirão que está acontecendo, um boom, as pessoas conectando conta, ainda existe muito cliente para conectar e muita terra para cavar. Eu preciso que você entenda isso. E qual que era a minha estratégia, Lucas? Eu olhava no Google Maps, procurava uma cidade e ia para lá. E eu batia de porta em porta. A minha média era 40 visitas para um cadastro. Só que a minha meta não estava em cima das visitas, estava em cima dos fechamentos. Eu não desistia quando 3, 4 pessoas falavam, vou pensar. Não. A minha meta era, eu vou bater até alguém aceitar. Porque qual que é a expectativa que as pessoas criam quando entram na Green? Cara, esse negócio é o melhor negócio do mundo. Só que ele não é o negócio mais fácil do mundo. Então, qual que tem que ser a sua decisão? Construir o negócio mesmo com dificuldade. Sabe por quê? Grava o que eu vou falar aqui, isso aqui vai ficar gravado e daqui a 5 anos, 10 anos, quando a gente pegar esse corte aqui, falar, rapaz, bem que o Renato falou. Quando o negócio estiver fácil, os incentivos não serão os mesmos. Por que a Comerc, o Grupo Vibra, investiu bilhões na iGreen? Porque eles não conseguiam fazer o que a iGreen faz, pô. Eles não conseguem fazer aquilo que nós conseguimos fazer. Eles não conseguem fazer. Por isso que eles investiram na estrutura da iGreen. Por isso que eles investem em bonificações e outra. Quando eu comecei lá em 2022, quando o Lucas também começou, bônus extra, meu amigo, nem pensar. Como era um negócio que estava começando, eu tinha que conectar o cliente e eu só recebi o meu comissionamento 4 meses depois, quando o cliente começasse a pagar a conta de luz. Ou seja, se o cliente fosse inadimplente no mês que ele recebesse a conta, eu não recebia a comissão. Agora, o que separa um camarada que tinha todas as dificuldades lá atrás, sair da sua casa, deixar sua família, não ter o recurso, carro em busca e apreensão, não estar numa vida favorável financeiramente inicial do negócio, o que difere um cara lá de trás que não recebia o comissionamento imediato igual é agora, porque o cara hoje consegue tirar um salário da iGreen. Lá atrás, sabe qual era o meu salário? Trabalhando em expansão. E olha o que eu fazia, Lucas. Quando eu fechava uma licença, eu ganhava R$300. Beleza? Lá atrás, ganhava 300. Essa história que sênior ganha 370, gestor ganha 300 e não sei quanto, 400, veio agora há pouco tempo. Lá atrás, o cara, mesmo com graduação, era R$300. E o que eu fazia, Lucas? Eu fechava uma licença, ganhava R$300. R$100 eu dava para minha esposa. Os outros R$100 eu colocava gasolina no carro em busca e apreensão para ir para Minas. E os outros R$100 era para pagar alimentação e diária de hotel, porque eu não tinha onde ficar lá onde eu ia. E a minha diária era em torno de R$50, que era o mais barato que eu achava. O mais barato que eu achei uma vez foi na cidade de 4 mil habitantes, que era R$30, a gente apelidou de Pulgueiro Flex. Pulgueirinho Flex. Que era um senhor, que era um libanês. Inclusive, ele paga a conta de luz certinho. Eu recebo o comissionamento dele até hoje.
Então, qual que era a métrica? Nunca dormir no mesmo hotel, nunca tomar café na mesma padaria, nunca almoçar no mesmo restaurante, porque você tinha que cadastrar clientes novos. Almoçava, pagava o almoço, na hora de pagar, cara, que comida maravilhosa. Ó, que comida caseira espetacular. Vou te dar um mega bônus, porque eu gostei da sua comida. Ia lá e explicava sobre a questão da conta de luz. Então, grava isso. A métrica era o seguinte, R$ 100 para a esposa, R$ 100. Aí você fala, o que a minha esposa fazia com R$ 100, meu irmão? Sendo sincero. Então, o que eu me obrigava? Se cada licença eu dava R$ 100 para ela, para eu dar 2.000 para ela, eu tinha que vender 20 licenças. Então, eu me tornei uma máquina de vender licença. Eu falei, meu irmão, eu preciso criar a habilidade de convidar pessoas, prospectar pessoas. Renato, mas esse negócio de ficar colocando gente, as pessoas são difíceis, as pessoas reclamam. Então, você precisa se curar quanto a trabalhar com pessoas. Porque o principal modelo que vai fazer você crescer na iGreen é você trabalhar com pessoas. Aqui eu estou dando um treinamento e falando abertamente para líderes que querem chegar acionista no negócio. Ah, Renato, eu quero chegar a sênior, uma renda para mim de 2.000 por mês, bater no gestor. Cara, maravilhoso, está tudo certo. Você precisa identificar o que você quer. Renato, eu quero realizar todos os sonhos da minha vida. Eu quero ir para o cruzeiro, eu quero fazer viagem internacional igual a neve agora, Estados Unidos. Eu quero ganhar carro na convenção. Meu amigo, aí você precisa ir para o outro game. A sua mentalidade tem que ser explosiva. Gente vai reclamar com você, você precisa ter inteligência emocional para lidar com pessoas. Tem dia que dá vontade de explodir? Cara, pelo amor de Deus. Tem dia que dá vontade de bloquear as pessoas? Dá vontade de bloquear as pessoas. Mas você tem que ter inteligência emocional para lidar com as pessoas. E você precisa crescer, precisa criar maturidade. Todo líder de sucesso, ele passou por diversas dificuldades que ele vai ter, e isso serve como aprendizado para ele lidar com pessoas hoje. E eu passei por todos esses processos. Qual processo? Eu vou fazer a expansão, algumas pessoas vão reclamar, algumas pessoas vão desistir. Toda vez que alguém quiser desistir, pensa o seguinte, você está tendo uma oportunidade de ser herdeiro. O herdeiro não herda. Cara, se essa pessoa desistir, para de ficar triste, não tem a ver com você, tem a ver com ela. Porque você semeou uma oportunidade na vida dela. Então, se ela desistiu, a culpa é dela. Pare de se culpar e de se frustrar porque alguém falou que não vai fazer um negócio. Renato, eu tive um camarada aqui que pagou a licença e sumiu. Já aconteceu com alguém? Já aconteceu com você também, né, Lucas? O cara pagou a licença e o cara some. Encare isso como se o universo estivesse te mandando um valor. O cara pagou a licença. Eu ganhei R$ 300. Meu amigo, o universo está me mandando R$ 300. Não tem a ver com você, tem a ver com a pessoa. Eu já tive pessoas, Lucas, que a pessoa pagou a licença e sumiu 1 ano. Passou 1 ano, ela renovou a licença e o cara está subindo na convenção agora como diretor. Então, aprenda a ter paciência. Aprenda a ter tranquilidade, mas com intensidade. Grava isso. Não confunda tranquilidade com sem intensidade. Você pode ser paciente, pode ser tranquilo nas suas atitudes, mas com muita intensidade, porque a intensidade ela vai distorcer o tempo. Então, o que eu fazia, Lucas? Eu ia para Minas 1 vez por mês. Renato, mas por que você não ia para Minas o mês inteiro? Porque a minha estratégia, desde o início, sempre foi o seguinte. Eu vou para Minas e eu preciso conectar 5 contas de luz. Mas por que só 5 contas de luz? Grava isso, pessoal. Porque para chegar no primeiro nível da iGreen, eu preciso de 5 conexões. Então, eu sempre fui intencional. A primeira semana do mês, eu vou para Minas e conecto 5 conexões.
E o que você faz nas outras 3, 4 semanas? Pega o telefone, faz uma lista, pega o seu WhatsApp, Facebook, Instagram, todo mundo tem hoje o WhatsApp, Facebook, Instagram. Meu amigo, eu vou convidando todo mundo para ser licenciado da iGreen. Eu demorei 5 meses para bater o executivo. Ó, com 5 meses de iGreen, eu bati executivo e ganhei meus primeiros 100 mil reais na iGreen. Eu lembro até hoje. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Outubro eu bati o executivo, que foi naquele evento lá com 1.000 pessoas em BH. E eu ganhei 100 mil reais nos primeiros 5 meses de negócio e bati executivo. Só que o que eu fiz? Eu simplesmente peguei um papel, fiz uma lista de mais ou menos 100 nomes de pessoas que eu já conhecia, que estavam no meu WhatsApp, e eu comecei a convidar essas pessoas. Dos 100, eu fechei 22 licenças. Dos 100, eu fechei 22 licenças. Diretas a mim. Esses 22 me ajudaram a chegar a executivo. Desses 22, 10 se ativaram com 5 conexões e 2 viraram gestores. Perdão, 1 virou gestor e 5 sênior. E eu subi em 5 meses como executivo. Só que você percebeu, para eu mostrar 100 planos, eu fechei 22. Renato, mas por que você fechou 22? A minha média foi de 22%. Para o nosso negócio já é uma média alta. Você entenda isso. Renato, mas você fechou 22 e 78 pessoas falaram não. Como que é uma média alta? É uma média alta. Porque hoje o nosso negócio, a cada 10 pessoas que você fala, uma vai fechar com você. Eu preciso que você use a lei das médias. Renato, por que o Lucas está sempre no top expansão da iGreen? Lá no top expansão quase todo mês. Porque ele aumentou o número de pessoas que ele prospecta. Certeza o que eu vou falar aqui. O Lucas deve mostrar entre X1, que é ele mais um, entre ele e 2 pessoas, ou uma apresentação igual essa aqui com o convidado dele, ele deve mostrar, em média, somando tudo aí, de 100 a 200 pessoas que passam por apresentações por mês para ele. Para que ele consiga fechar ali 8, 10, 15 licenciados. Essa é a média. Então, se você quer aumentar o número... Muita gente fala assim, Renato, eu tenho dificuldade em colocar licenciados. Não é que você tem dificuldade, é porque o número de prospecções que você faz é mínima. Então, muita gente ainda não conseguiu visualizar isso. Se você quer aumentar o seu número de fechamentos, aumente o número de prospecções. Outra coisa, Lucas, o cara que quer chegar no topo de negócio, eu vou falar aqui, primeira convenção da iGreen, eu lembro até hoje, a iGreen Expert 1.0 lá em Uberlândia. Estava em meio à enchente, lembra? Acredito que você não foi porque o aeroporto estava fechado, eu lembro disso. Exatamente, estava fechado, por isso que eu não fui. É isso aí. O aeroporto estava fechado, você não conseguiu ir. Ou seja, o Lucas hoje é acionista, mas ele construiu o negócio dele ali inicial em meio a uma pandemia. Perdão, em meio a uma enchente, que não deixa de ser uma pandemia que aconteceu lá, uma catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, a pergunta, o que eu sempre falo é o seguinte, cara, você está vivendo alguma coisa hoje na sua vida que é algo que você está sofrendo ou outras pessoas ao seu redor estão sofrendo? Existe uma decisão a ser tomada. Ou você vai paralisar, igual a maioria faz, ou você vai continuar o processo de construção do negócio, mesmo em meio a uma dor e em meio a um problema que vai acontecer. Lá atrás eu tinha, qual a dor? Sem conexão green, eu tinha que mostrar o plano de negócio e falar para o cara, mas aqui ainda a gente tem essa dificuldade. Eu tinha que mostrar para o cara que era um negócio que só tinha em Minas, mas vender uma visão para ele que isso iria espalhar pelo Brasil inteiro.
E até hoje, mesmo já estando no Brasil inteiro, tem pessoas que falam assim: ah, Renato, mas, cara, esse negócio, será que vai dar certo? Antes era o cara assim: ah, mas quando entrar na Bahia eu começo. Quando entrar no Rio Grande do Sul eu começo. Quando entrar em Santa Catarina, eu começo. E foi aonde eu entendi, Lucas, o seguinte: o jogo da iGreen, ele não é um jogo regional, nem um jogo de energia. Ele é um jogo mental, e quem tiver a mentalidade adequada para construir esse negócio, independente de onde mora, independente do que faz, independente do momento atual da vida que ele está. Porque eu estava com o carro em busca e apreensão, cheio de dívida, o meu nome e da minha mulher todo cagado no SPC. Hoje, quando o cara vira para mim: pô, cara, eu tô sofrendo, meu nome tá no SPC, no Ceará. Eu falei: meu irmão, hoje eu dou risada, porque eu tava do mesmo jeito. Então, o que eu sempre falo: cara, se eu conseguir dar a volta por cima, trabalhando, porque muitas pessoas, Lucas, quando tá num momento difícil, o cara quer ficar parado com a mão esticada para alguém pegar na mão dele e vem, vamos sair do buraco. Cara, beleza, só que grava isso. Ninguém é obrigado a estender. O dia que eu entendi isso, ninguém é obrigado a estender a mão para você para te tirar do buraco. Muitas das vezes é a sua atitude diária referente à ferramenta que você tem na mão para você trabalhar todos os dias fazendo com intensidade. Olha para um cara que faz muito, o cara virou para mim e falou assim: eu tô seguindo o passo do acionista. O cara falou comigo agora, um pouco antes da live: eu tô seguindo o passo do acionista porque o meu carro entrou em busca e apreensão. Eu bati palma para ele e falei assim: agora só falta você trabalhar igual eu trabalho, porque o carro já entrou em busca e apreensão. Mas quando eu entendi e a iGreen apareceu, aí é onde eu vou falar o que difere um cara sem conexão green, sem bônus imediato, largar a casa dele e ir para Minas construir um negócio de cliente que não tinha na sua região na época. O que difere um camarada daquela época e um camarada hoje que entra com bônus extra, um camarada que entra com bônus maior, um camarada que tem pote milionário, meu irmão. O cara tem pote milionário, ele consegue decidir onde ele vai trabalhar, ele consegue ganhar mais. O que difere um cara lá de trás para um cara hoje que está iniciando? Uma coisa, e que a maioria não tem, que é acreditar e ter a crença naquilo que você está fazendo. Em nenhum momento, Lucas, eu duvidei se a iGreen era uma empresa que iria realizar meus sonhos. Eu nunca duvidei, nunca. Pelo contrário, lembra que eu falei das 5 contas? Eu ia para Minas, eu quero conectar 5 contas. Renato, mas por que 5 contas? Porque o sênior precisa de 5 contas. O resto, expansão. No outro mês, eu vou conectar mais 5 contas. Renato, mas por quê? Porque o gestor ele precisa de 10 contas, o resto, expansão. Renato, aí no outro mês, aí eu tenho que fazer mais 10 contas. Por quê? Porque o executivo precisa de 20 contas, o resto, expansão. O trabalho que você fizer sozinho, ele vai demorar muito mais tempo o seu crescimento do que um trabalho que você faça prospectando pessoas visionárias para, no meio do caminho, você encontrar as pessoas certas que vão compor o seu time. Porque não acho você que você cadastrou um licenciado e esse cara vai bater acionista. Não crie essa expectativa. Crie possibilidade. Porque senão você se frustra. Eu hoje olho o empresário, eu crio possibilidade que esse cara vai construir. Eu tenho uma vendedora da Shopee
que ela bateu executivo agora e ela tem uma estrutura indo para diretora e era entregadora da Shopee. E eu tenho um empresário que ele não conectou nem a conta do pai dele. Então não julgue ninguém, mostre a oportunidade para todas as pessoas sem julgar, criando possibilidade. E se eu puder dar uma dica para vocês, muito importante. Pegue um papel em branco e escreva, porque existe um poder muito grande quando eu escrevo algo que eu quero, coloco uma data para isso acontecer e, de certa forma, ajo massivamente para que aquilo aconteça. Eu vou mostrar algo aqui para vocês. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é meu quadro dos sonhos. Ele tá aqui, ó, no meu escritório, foco, disciplina e execução. E eu tenho essa foto aqui, que eu fiz essa meta aqui ano passado e eu olho para ela todos os dias. E tá aqui, ó, Renato Cardoso, entregue, olha a data ali, ó, que eu coloquei, não sei se vai dar para ver, mas a data tá 1º de abril de 2026. A minha meta de bater Royal era 1º de abril de 2026. Eu coloquei essa meta aqui há 6 meses atrás. E eu olho para ela todo dia. O que aconteceu, pessoal? Aconteceu. Agora eu tenho outra foto aqui da próxima meta. Olha ali. Ali, ó. Olha o que está na garagem lá, meus amigos. Olha lá o que está na garagem. Uma casa com 2 carros verdes. Renato, mas por que você faz isso? Porque a nossa mente, ela trabalha com recompensa. A nossa mente, ela trabalha com recompensa. Você precisa primeiro entender por que eu entrei na eGreen. Tem gente que entrou na eGreen e o cara só quer viajar, ele quer ter qualidade de vida com a família dele. Cara, tá tudo certo. Tudo certo. Eu quero fazer uma viagem de cruzeiro, é meu sonho. Tanto é que tem pessoas, Lucas, da minha equipe, que o cara bateu o cruzeiro, bateu o executivo, foi pro cruzeiro e o cara não faz mais o negócio. Você acredita? Porque o termostato financeiro do cara estava atrelado ao cruzeiro. Ele queria aquilo ali, ele queria fazer uma viagem. Por isso que é muito importante de você fazer uma reciclagem e sempre adicionando novas conquistas, novos sonhos. Alcancei um, outro. Quanto você quer ganhar por mês na eGreen? Ah, Renato, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Porque hoje a minha realidade é o seguinte, a minha esposa, ela trabalha no mercado tradicional e eu ainda não consegui dar uma liberdade para ela viver hoje só dependendo de mim como homem. Vamos lá. Renato, é errado a mulher? Claro que não. Contanto que um casal ele tem um alinhamento quanto a isso. Eu estou falando se você quiser e desejar. Ah, hoje eu quero que a minha esposa hoje cuide da minha casa, cuide dos filhos. Eu vou colocar alguém ali para ajudar ela com as afazeres da casa. E eu quero a minha mulher plena, feliz, eu quero viajar com ela pelo mundo afora. A eGreen pode proporcionar isso. Mas, meu amigo, grava o que eu vou falar. Renato, eu vou trabalhar 12, 14 horas por dia durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, igual no mercado tradicional, igual eu trabalhei durante 12 anos, fazendo hora extra de domingo a domingo, ficando depois do horário e indo sábado e domingo trabalhar? Não. Aqui na eGreen, você vai tomar uma decisão de trabalhar o maior tempo que você pode por um tempo estimado e definido por você até que te tenha liberdade. Eu falo para os meus executivos hoje, Lucas, o seguinte, o cara às vezes vê eu numa segunda-feira na piscina, cara, o Gutenberg falou que tá sem som, mas eu acredito que tá com som, né, pessoal? Tá com som, tá perfeito. Beleza. Às vezes a pessoa vê eu, na piscina,
Cara, o cara, quando está como executivo, ele não pode copiar ainda o que o cara que é acionista real está vivendo. Por isso que eu falo, se você hoje é um executivo, você tem a seguinte pergunta que você tem que fazer é: Lucas, quando você era executivo, o que você fazia? Meu amigo, você entendeu? O que você fazia, Lucas, quando você era executivo ainda? Porque você foi um dos acionistas mais rápidos da iGreen. Você foi um dos acionistas mais rápidos. Sim, plano, cliente o tempo inteiro. Com muita intensidade. Então, você tem que sair dessa reunião de hoje aqui com uma decisão tomada. Primeira decisão, eu vou fazer pelo tempo suficiente até que traga liberdade para mim e para minha família. Segunda coisa, construa o seu negócio e se divirta no processo. Não traga peso. Isso aqui é muito importante. Não traga peso para sua casa. Porque talvez você pode chegar no topo e olhar para trás e falar: cara, mas peraí, cadê minha família comigo? Eu já pequei nisso lá atrás. Eu errei algumas vezes. Porque eu ficava dando pressão em casa e, na verdade, a pressão tinha que estar em mim e não na minha casa. Eu que sou responsável por executar as atividades e trazer o resultado para casa e não pressionar a minha casa. Terceira coisa, se você está pensando ainda se vai na convenção ou não, meu amigo, eu vou contar aqui para vocês. Tá gravando, Elizabeth? Olha o que aconteceu, Lucas. Em abril de 2024, eu fiquei 20 dias de cama, mal, na véspera da convenção. Eu não sabia se era dengue, plaqueta baixou, não sabia se era dengue, se era Covid, falta de ar. Cara, me deu um negócio louco na véspera da convenção. E eu cheguei a conversar com a minha linha ascendente e eu fui em 3 líderes da minha linha ascendente. Um deles falou: cara, se você tá mal, fica em casa, não vai e tal. Só que 2 me deram uma injeção: meu amigo, você vai melhorar, você tem que estar nessa convenção, porque o que uma convenção faz? Ela, por mais que você já tenha crença e acredita no negócio, Lucas, e todos que estão aqui, se um carro, vamos colocar um carro elétrico, vou nem falar um carro a combustão, vamos levar para o nosso negócio. Um carro elétrico, quando ele está acabando energia, o que eu tenho que fazer? Abastecer ele, tem que eu tenho que abastecer, eu tenho que colocar na tomada, tem que procurar um posto, ou esses carros plug-in, eu conecto ele na tomada e eu faço o carregamento dele. Isso é exatamente o que acontece em uma convenção. Isso é exatamente o que vai acontecer com você em uma convenção. Você vai sair dessa convenção abastecido, energizado. Você vai sair tão energizado que quando alguém encostar em você, você dá choque. Quando alguém negativo vier falar com você, você vai tornar o cara positivo. De tão positivo que você vai estar pós-convenção. E o que aconteceu? Abril de 2024, eu fiquei 20 dias. Eu entendi pela primeira vez o que era a renda recorrente, Lucas. Eu entendi pela primeira vez o que era a renda recorrente, porque eu fiquei 20 dias mal e a renda não parou de cair. E fui para minha primeira convenção como diretor. A iGreen Expert 1.0 diretor. Na segunda convenção, que foi em setembro, olha só, eu fui abastecer o meu tanque de combustível, meu tanque de bateria elétrico. Na próxima convenção, acionista, que foi a segunda convenção.
Na terceira convenção, eu já fui como acionista 1K. E agora, nessa quarta convenção, eu estou indo como acionista royal. E eu falo com convicção agora. Isso não teria acontecido se eu não tivesse ido nas convenções, abastecido a minha bateria para aguentar o trajeto. Porque quem não vai na convenção e não carrega a bateria, ele não aguenta correr no processo, porque o processo ele é doloroso. O processo ele é duro. O processo, muitas das vezes, ele é o quê? Ele é um processo que ele vai te espremer. E você vai ter que ter uma energia extra para conseguir cumprir esse trajeto e cumprir o percurso. Só que isso acontece em uma convenção. Eu nunca vi, grava isso, nem todos as pessoas, os licenciados que vão à convenção, eles vão bater acionista. Mas eu nunca vi um acionista faltar uma convenção. Não existe. Pode pegar, não existe. Não existe. Todas as pessoas que chegaram no topo do negócio, elas foram às convenções. Elas foram às convenções. Não tem como. Então, a mentalidade que você tem que ter hoje é o quê? Fazer com intensidade pelo tempo necessário, até que você crie liberdade que você quer. Ah, o Lucas, o objetivo dele é chegar embaixador. O meu objetivo é chegar embaixador. Até essa convenção, né? Até essa convenção. Porque a próxima convenção, provavelmente eles vão lançar um próximo nível. Aí nosso objetivo já não vai ser mais embaixador, já é pós-embaixador. Então grava isso. Fazer pelo tempo suficiente. Você precisa ter constância, disciplina e crença naquilo que você está fazendo. Renato, mas você não sabe o tanto de problema que eu estou tendo. É claro que eu sei, velho. Eu estou 4 anos no negócio. Se foi o cara que mais passou problema até aqui, foi eu. Eu não sei se alguém dessa live aqui tem também esse tempo de negócio, mas grava isso. Quanto mais tempo você tiver, quer dizer que mais problemas você passou. E outra coisa sobre a convenção. A cada convenção que você vai, grava isso, a cada convenção que você vai, o seu cheque sempre estará maior do que a convenção anterior. Isso é certeza. Se isso não acontecer, me cobra. Se isso não acontecer, pode me cobrar. A cada convenção que você vai, a sua prévia está maior e os seus ganhos estão maiores. E a sua equipe também está maior. E a sua equipe também está maior. Grava aí. Se isso não aconteceu, é porque em algum momento você deixou de ter as atitudes necessárias para crescimento pelo tempo suficiente. Que é o quê? Lista de nomes, prospectar, convidar, mostrar o plano, fazer acompanhamento e fechamento. Se você fizer isso todos os dias, pega a sua lista, adicione pessoas todos os dias que você quer mostrar o plano, fale do negócio. E se você está num estado que tem conexão green, você já está anos-luz à minha frente. Porque eu não tenho conexão green até hoje. A cidade mais próxima do Rio de Janeiro para eu conectar a conta fica mais ou menos a 1 hora da minha casa. E eu tenho licenciados que saem da minha cidade todos os dias e viajam 1 hora para ir, 1 hora para voltar, todos os dias para conectar conta. E tem gente que não tem coragem de ir no vizinho para falar com ele do negócio. Será que realmente você está com a crença alinhada e adequada? Será que você ainda está com vergonha de falar sobre o seu negócio? Esse dia um licenciado virou para mim, Lucas, e falou assim: Renato, eu não quero falar da iGreen na minha cidade, porque aqui todo mundo me conhece e eu não quero queimar o meu nome. Eu virei para esse cara e falei o seguinte: pare o negócio imediatamente. Não faça iGreen. Porque a sua mentalidade não está alinhada com a mentalidade de quem quer chegar no topo do negócio.
Não tá. Porque se você está escondendo dentro da sua própria cidade do que você está fazendo, quer dizer que você não acredita. E se você não acredita, não vai funcionar para você. Não funciona para quem não acredita. Sabe aquela frase, parabéns para quem acreditou? Essa frase, eu citei essa frase e ela pegou, parabéns para quem acreditou. A outra frase foi, acende a luz e vem. Eu lembro quando eu bati sênior na Green, eu entrei no grupo e falei, acende a luz e vem. Todo mundo começou a rir e pegou essa frase. Hoje no Brasil inteiro as pessoas falam. Então a pergunta que eu faço é, você vai se permitir ser um anônimo ou você vai começar a construir sua história para quando você chegar numa convenção, a pessoa virar e falar assim, Cristóvão, que bom que você está aqui, vamos tirar uma foto comigo? Cassiana, nossa, que maravilha, eu vi lá você postando uma foto falando dos seus clientes. Jaime, Marcos, Adonias, todas as pessoas que estão aqui na live. Você pode construir a sua história de sucesso dentro do negócio. Não desista de você, não desista da sua família. Se eu, com todas as limitações que eu tinha financeira, mental, e eu tive que evoluir, tive que criar habilidades e desenvolver competências para construir um legado dentro da eGreen, se eu conseguir, você também consegue. Não encare as suas dificuldades como se você fosse uma vítima e você fosse o único que passasse por problema na vida. Todas as pessoas vencem batalhas silenciosas diariamente que elas não contam para ninguém. Mas elas dão a volta por cima e todos os dias elas não se tratam como vítima e elas se tratam como protagonistas da própria história. E todas as pessoas podem construir, porque toda dificuldade que você tem hoje, amanhã vai ser o seu testemunho na convenção, subindo no palco, contando a sua história e servindo de referência para milhares de pessoas que vão vir depois de você. Eu lembro que numa primeira convenção, Lucas, eu sentei na última fila para aprender. E devido à minha constância, disciplina e desenvolvimento de habilidades constantes, que eu aprendo todos os dias, hoje eu tenho a honra de sentar na primeira fila de uma convenção. Mas por quê? Porque eu não desisti, porque eu não fiquei contando historinha triste, eu mostrei o meu valor não naquilo que eu falei ou que eu fiz do passado. Sempre mostre o seu valor com as atitudes produtivas do presente. Porque muita gente fala assim, ah, mas eu fiz isso, eu construí isso, lá no passado eu era isso. E hoje, quem é você hoje? O que você vai construir hoje? Ninguém quer saber do seu passado. As pessoas estão atrás da sua história de presente, produtivo e do futuro que você está construindo. É isso que as pessoas vão olhar nos seus olhos, vão ver sua decisão e vão aceitar o seu convite para construir o maior legado energético do Brasil, juntamente com você, e agora do mundo. Beleza, Lucas? Então essa é a minha contribuição para vocês. Eu até estendi um pouco mais, né? Deu 1 hora aí de bate-papo. Que aula, que aula, que aula, que aula. Cara, essa mentoria foi tão boa que eu vou vender essa gravação. O pessoal tudo me chamando, vai gravar, vou vender essa gravação. Eu vou vender de tão boa. O que eu falo para vocês, pessoal, não adianta, é a mentalidade. É quem você se torna. Ó, o Renato Cardoso ganhando acima de 100 mil, 200 mil reais, beleza, mas a mentalidade dele, ela vale mais do que esse valor financeiro. É o que ele passou, é toda essa jornada. O que ele construiu de valor mental. Isso é o acionista Royal. Não é o título, não é o valor financeiro, é a mentalidade que ele construiu. E é isso que ele tem mais de valor. E, pessoal, não adianta. 3 coisas vão ter na história de todas as pessoas que chegaram no topo da companhia. Decisão irreversível, história de superação e convenção. Precisa ter isso na tua história. Precisa. Renatão, eu agradeço demais a tua presença. Baita mentoria, foi sensacional. Tem convidados aqui, cara. Estou vendo aqui 4 convidados que eu conectei, que estão aqui até agora. E, cara, te agradeço muito de verdade. E nessa convenção vou te dar um abraço lá e vou bater palma na primeira fileira lá de pé. E vou visualizar aquilo que tem guardado para mim no futuro. Muito obrigado, irmão.
Obrigado mesmo aí. Maravilha, meu querido, um abraço, obrigado a todos aí, tamo junto. Tamo junto. Você, convidado, que está aqui nessa apresentação até agora, chama a pessoa que te convidou, ou então, licenciado, nem espera, vai direto para a pessoa que você convidou e conversa com ela e tira todas as dúvidas dela. Então é isso, pessoal.